piso aquele ali. Bom, bicho, é aquele que eu gosto. Tô no meu terreno. Eu acho assim o seguinte, acho que a gente tem que fazer intervenção. Acho que a companheira aqui pode anotar rapidamente, cada um ter 2 minutos para intervir. Rápido, mas é rápido. Só para dar a proposta ao que defende. A gente está em clima de nervo, a gente está em tensão, mas a gente não pode abaixar a cabeça pro que aconteceu. Nós não podemos desistir. Junto com Daniel Malafaia, se não me engano o nome dele, e mais outras pessoas do membro de direitos humanos e da parte da assistência social do governo, e eles estavam negociando com a gente falou que ia sair pacificamente, sem danificar nada, sem fazer nada, e eles já chegaram agredindo, empurrando, jogando spray de pimenta e bala de borracha, e tudo que você pode imaginar com toda a força bruta, assim, toda a truculência do Estado. E a gente teve que fugir, não teve jeito, não deu tempo nem de pegar nossas coisas. Eu venho acompanhando essa luta, né, já há 6 anos, desde a ocupação, né, do antigo Museu do Índio, a construção da Aldeia Maracanã. Hoje foi feita a desocupação da Aldeia Maracanã por determinação judicial a pedido do governo do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma mobilização de um aparato policial gigantesco, né? Com certeza o contribuinte hoje gastou centenas de milhares de reais para que o Estado atue na defesa dos direitos privados. A única razão de se fazer a desocupação do Museu do Índio é a mesma razão pela qual querem demolir a Escola Fuderraich, o Júlio Delamare e o Célio de Barros, que é entregar o complexo do Maracanã para a iniciativa privada, permitindo que com a demolição desses espaços ou a reorganização da ocupação desses espaços sejam criadas lojas comerciais e vagas para estacionamento, né, para aumentar a lucratividade de quem comprar o complexo do Maracanã. Tá, e você chegou lá que horas? Como é que foi essa coisa? Eu cheguei antes das 7 horas da manhã, né, parece que o choque chegou às 3 horas da manhã, já começou a cercar a aldeia. No primeiro momento o governo não queria fazer nenhuma negociação antes dos índios se retirarem. Aí houve uma série de gestões, né, de parlamentares, da Defensoria Pública, etc. Conseguiram fazer o governo aceitar negociar a ida deles para Jacarepaguá, para um terreno em Jacarepaguá ou outros 2 terrenos, né, que eles poderiam escolher entre esses 3 terrenos, né? Mas houve um impasse porque os índios queriam ver os terrenos antes, né? As autoridades não permitiram e esse impasse acabou levando à desocupação violenta da aldeia. O que acontece? A gente está aqui, no caso da Aldeia Maracanã, que reuniu um número expressivo de pessoas na resistência à ação do Estado. A despeito da questão em si, indígena, no prédio, é um movimento que é pela dignidade do nosso bem público. O que acontece com o Maracanã não é uma privatização. Se você perguntar para um teórico liberal sério, ele vai dizer que não é uma privatização, é um roubo. O que está acontecendo é um roubo, o governador é um ladrão, miliciano, e a Aldeia Maracanã é só mais um ponto de resistência. E mais uma vez, como nós, na luta contra o governo do Estado, na luta contra esses atropelos da democracia, estamos fragmentados nas nossas pequenas trincheiras, o que ele faz é dar porrada, mandar tropa de choque num número completamente desproporcional, bater nos manifestantes mesmo, soltar gás, bala de borracha. A polícia manda os manifestantes para um canto e é nesse canto que a bomba come. As pessoas estavam recebendo agressão a mais de 200 metros da Aldeia Maracanã. A gente veio só se reunir, conversar sobre o que estava acontecendo aqui na UERJ. Mandaram fechar o UERJ, fecharam o metrô. Então você vê que o negócio não é nem dispersar, é agredir mesmo. Porque se fosse para dispersar, as pessoas já estavam indo embora. Elas foram perseguidas 300 metros da Aldeia Maracanã. Isso também para não verem os índios apanhando lá dentro. Brutalmente, os índios estavam numa última ritual, foram expulsos no meio do ritual, eles iam deixar o prédio. E aí foi isso, jornalista agredido, manifestante agredido, parlamentar agredido. A postura do governo do Estado, que está ganhando muito dinheiro, né? Com a venda do Maracanã, já foi plenamente subornado pelo Eike Batista. Não saiu a licitação, todo mundo sabe que vai pro Eike Batista, que é o dono do cachorrinho do Cabral. E é isso, eu acho que agora a gente precisa realmente de um movimento que acabe com essa fragmentação, a gente precisa parar
com a postura de pedir piedade para essa marginalia, para essa quadrilha, sabe? Parar de pedir bom senso para essa quadrilha e tem que pôr eles para fora, né? Então a gente chegou às 3 horas da manhã no lugar, né? E ele já estava tomado pela polícia, tinha uma barricada na frente, né? A tropa de choque fazendo uma barricada que inviabilizava qualquer aproximação do muro que separa a rua da aldeia Maracanã. Já 1 hora depois, 4 horas da manhã, né? Depois de uma pequena tentativa de paralisação da Radial Oeste, os policiais lançaram gás de pimenta no olho das pessoas, inclusive nós. Os jornalistas, nos deputados, todo mundo. É verdade. Uma barbárie, né? Foi muito truculento. Aí depois a gente teve uma outra tentativa de fechar a Radial Oeste, né, quando estava tendo algum tensionamento na negociação ali. E aí a gente de novo, e dessa vez de forma muito mais truculenta, eles foram para cima, jogaram gás de bomba de gás lacrimogênio e começaram a arrastar as pessoas no chão e prenderam 2 militantes que estavam no movimento. Trancaram eles num camburão e deixaram eles trancados lá dentro. Inclusive, na hora que foram trancar ele, tacaram gás de pimenta e aí fecharam o camburão com eles lá dentro, cheios de pés de pimenta. Aí a gente quase não conseguiu, enfim. Depois disso, aí começaram a chegar defensor público, os vereadores, enfim, algumas autoridades para tentar mediar ali. E aí a gente ficou esperando, né? A polícia sempre muito truculenta, sem negociação nenhuma, não permitindo entrar água nem comida na aldeia. Tiveram algumas tentativas, o sindicato da FRJ trouxe comida, a gente comprou água, porque eles não deixavam entregar água para os índios. Né? O sequer podia passar para o outro lado. E muito tensionamento. Em determinado momento do ato, o advogado da aldeia Maracanã, que é índio também, tentou entrar para negociar. E aí a polícia puxou para um lado, puxou para o outro, jogou ele no chão, cara, jogou spray de pimenta, dentro da aldeia em todo mundo. E aí começou o tensionamento, inclusive, do lado de fora. Depois de um tempo aí teve uma negociação, Mas aí quando vocês chegaram aqui na UERJ, estava fechado? Como é que foi isso? Aí a gente teve a negociação. A UERJ fechou os portões? Então, a negociação aí acredita aqui. A gente deu de cara com o portão fechado da universidade, absurdo. Né? E aí a gente questionando a segurança que tinha dado a ordem, que tinha dado a ordem. Ninguém, a tropa tinha que vir subindo a rampa do metrô. A galera acabou entrando à força mesmo na universidade, mas para se proteger, não para fazer nada na universidade, para conseguir fazer uma reunião, organizar os próximos passos do movimento. E aí, né, questionando os seguranças da UERJ, que eles disseram era que isso não era um movimento da universidade, que não tinha nada a ver com a universidade e que por isso não tinha que entrar. A gente está vivendo um momento bárbaro, né? Um momento em que você troca histórias, museu, um prédio que representa muito uma determinada população, uma série de ritos e sentimentos, sensações, né, que fazem parte da cultura de um povo, para construir um estacionamento. Né? Isso é definitivamente muito sintomático esse modelo de gestão aí do Estado que os governos aí do senhor Sérgio Cabral e Eduardo Paes têm. E aí é impressionante como a universidade fechar os portões e se negar a fazer esse debate aqui dentro. Porque nós temos uma responsabilidade contra a produção de conhecimento, uma responsabilidade social com a população, com os índios, com os negros e com toda a população do Rio de Janeiro. Esse é um debate pertinente para a universidade. Sei que isso não é na universidade, ou que só eu poderia entrar porque eu sou estudante, não é razoável até porque a universidade é pública. Então é um momento muito difícil, né, na cidade do Rio de Janeiro, essa reformulação da cidade empresa, e muito difícil a universidade se negar a debater isso. Meu nome é Priscila Brão, eu sou estudante da FRJ, do DCED lá, faço parte da ANEL também. Nós viemos aqui hoje, né, para manifestação contra a retirada dos índios da aldeia Maracanã e nós fomos atacados com muita truculência por parte do governo do Sérgio Cabral. Ele mandou a tropa de choque para cima das pessoas, prenderam ativistas, sabe? Chegaram a agredir uma menina que estava se manifestando e jogaram ela dentro do camburão. Até agora a gente não sabe para onde ela foi e eles retiraram com muita truculência lá os índios da aldeia. Isso mostra como que o governador Sérgio Cabral trata a cultura do povo brasileiro, os indígenas, os trabalhadores e os estudantes, né? Não é a primeira vez que nós somos tratados dessa forma por nos manifestarmos. Sérgio Cabral está com uma política de remoções da cidade do Rio de Janeiro que tem a ver com a COP, as Olimpíadas, os grandes eventos, porque ele tem como objetivo dar lucro para as grandes empresas, para as empreiteiras e não se importa em algum momento com essas pessoas que moram ali em volta, aos arredores e nem com a população de conjunto.
porque além dessa retirada da aldeia Maracanã, de ter tratado com turbulência a cultura indígena, de ter feito toda essa palhaçada aqui com a gente hoje, também vão privatizar o Maracanã, né? Que tem como objetivo também dar lucro para as empreiteiras, e a população vai ficar com pouco acesso ao Maracanã, porque vai ficar caríssimo as entradas, a gente vai ter acesso à cultura, ao futebol, mas nada disso. A gente se reuniu aqui depois para discutir sobre o que aconteceu, e a gente vai para uma manifestação hoje também, lá na Alerj, que os índios estão convocando, e para além da gente reivindicar aqui a aldeia Maracanã, defender os índios, sabe, denunciar isso, a gente com certeza vai estar gritando fora Cabral agora também, porque não dá mais pra gente continuar com um governo fascista desses aqui no Rio de Janeiro. Houve um chamado coletivo, mais ou menos às 3h30 da manhã, com a notícia de que o batalhão de choque já estaria no entorno da aldeia, e nós, desde então, estivemos presentes lá e acompanhamos o processo. A gente tinha o receio de que a partir de 6 horas da manhã houvesse invasão. Não aconteceu tão cedo, mas desde 5h30 aconteceu a ação da polícia com muita truculência, né? Às 5h30 da manhã já 2 estudantes foram presos, arrastados do chão com muita violência, uso de gás de pimenta, né? Com muita truculência por parte da polícia. Eles ficaram bastante tempo, muitas horas, né, na verdade, dentro do camburão, mais de 4 horas dentro do camburão, e a gente acompanhou esse processo até mais ou menos meio-dia. Quando a comissão, depois de muita negociação, alguns grupos saíram, e um grupo que estava do lado de fora, já havia mais ou menos umas 400 a 500 pessoas do lado de fora, fechou uma das pistas da Radial Oeste, e a polícia começou a lançar muitas bombas de gás lacrimogêneo, enfim, aí se criou uma cena muito ruim, né? Uma cena de muita violência por parte do Estado. Esse foi o cenário. A Radial Oeste virou, na verdade, uma praça de guerra. Então a gente lamenta muito que isso tenha sido feito dessa forma, né? Na aldeia Maracanã, tão perto da universidade, símbolos da história, da democracia, e que deveriam aqui inspirar debate, discussão e transformação, e não violência, truculência e prisões, como foi feito.